Fala pessoal, beleza? Então, dando sequência aí ao nosso conteúdo, nesse vídeo eu vou estar abordando com vocês a chamada República Oligárquica. Então anotem as informações mais importantes e sempre que possível façam a revisão no caderno dos conteúdos já trabalhados. Então, iniciando o nosso vídeo, a República Oligárquica, ela aconteceu entre os anos de 1894 e 1930, então se iniciando com o governo de Prudente de Moraes, o nosso primeiro presidente civil, indo até a chamada Revolução de 30, quando Getúlio Vargas assume a presidência do Brasil. Analisando o termo oligarquia, ele provém do grego e significa um governo de poucos. Então isso já define muito bem sobre como esse sistema político, sobre como esses governos eles funcionarão. Então, composto aí pelos grandes proprietários de terra, sendo estas oligarquias, em especial dos estados aí de São Paulo e Minas, que o Brasil aí será governado, né? Então o poder ele estará nas mãos desses grupos. Tudo bem? A elite paulista e mineira, ela permanecerá no governo durante muito tempo devido ao chamado coronelismo. Então, o coronelismo como prática, ele foi a interferência dos coronéis no sistema político brasileiro. Então, serão os coronéis os responsáveis pela captação de voto dos candidatos aí das chamadas oligarquias. Então, interferindo nesse sistema político, atuando de uma maneira efetiva, né, nessa captação de voto, é que esses grupos eles perpetuarão no poder. Então, os coronéis eles atuarão aí nos meios rurais. Então, lembrando sempre que o Brasil é um país essencialmente rural nessa época, né? Sendo aí as áreas rurais de maior desigualdade, né? Então, nós temos um país extremamente desigual, um país extremamente ignorante no sentido político da coisa. E esses caras, eles criarão aí as condições necessárias para que essa elite, ela governe. Né? Então, os coronéis, vale ressaltar que eles serão pessoas extremamente carismáticas, mas ao mesmo tempo, pessoas muito temidas. Como vai funcionar todo esse sistema? Sempre um ajudando o outro. Então a consolidação aí do coronelismo, ela vai ganhar corpo, ela vai se enraizar a partir aí do governo de Campos Salles, em que ele atrela o governo federal às oligarquias, estas apoiadas pelos poderes locais, no caso os coronéis. Então a troca de favores ela vai ser bastante comum. Né? Então o governo federal, os candidatos a governo federal, eles terão o apoio das elites latifundiárias, as elites aí oligárquicas estaduais, estas sendo apoiadas pelos coronéis, né? E um vai estar sempre ajudando o outro. Né? O governo federal vai garantir uma maior autonomia e inúmeros benefícios econômicos para as oligarquias estaduais, e essas aí vão repassar esses benefícios e esse poder econômico aos coronéis. Né? Então, sempre um atrelado ao outro, né? Sempre um ajudando ao outro. A manutenção
dessas oligarquias do poder, né? A perpetuação dessa galera, ela vai se dar a partir aí do voto de cabresto. Então, lembrando que durante as eleições o voto ele era falado em voz alta, os coronéis eles vão estar coagindo, eles vão estar influenciando no voto da população, né, dos vilarejos, né, dos povoados aí, que estarão sob o seu domínio. Então, obviamente que não tinha como burlar, né, esse sistema, não tinha como lá o cidadão X não votar no candidato apoiado pelo seu coronel, né, porque muito provavelmente ele seria aí punido, né, com violência física, né, com castigos aí diversos, tudo bem? Então, as fraudes eleitorais, a compra de voto, era muito, muito comum nessa época. E quando a gente analisa essa questão, a gente percebe que, desde sempre, nós nunca fomos um povo politizado, não um povo com consciência política, um povo que percebe aí a importância do voto para transformar o meio em que se vive, né? Então, analisando a charge aí do voto de cabresto que tudo fica muito claro, né, para gente. E lembrando sempre que quando o candidato que o coronel apoiava, se porventura ele não vencesse essas eleições, criava-se mecanismos, e aí entendam como quiser, para que o candidato da oposição não tomasse cargo, tomasse posse do cargo, né, no caso. É preciso lembrar que por conta desse governo feito para a elite, que a população mais pobre ela vai ficar cada vez mais esquecida. Sendo assim, estará acontecendo inúmeras revoltas sociais. E aí a gente cita Canudos, né, com o Antônio Conselheiro. A gente cita aí a Guerra de Contestado, o Cangaço com o Lampião, né, e a Maria Bonita, a Revolta da Vacina no Rio de Janeiro, a Coluna Prestes, né, e a Revolta dos 18 em Copacabana. Então, a população excluída, marginalizada, ela vai passar a combater, ela vai pegar em armas para que ela pudesse minimamente ser ouvida, né, ser vista dessa forma. Então, obviamente, aconteceram aí inúmeras guerras. E ao lado, uma imagem que faz referência aí à população, né, capturada em Canudos, que lutou contra esse regime oligárquico. Então, eu coloquei essa foto para que vocês pudessem observar aí a cara desse povo. Então, notem aí a expressão de cada um, a cor da pele de cada um, né? A camada social a qual elas pertenciam. Então, eu não vou entrar em detalhe em cada um desses temas, porque eu vou estar passando um trabalho para vocês sobre isso, tudo bem? E para fechar, durante a prática do coronelismo e durante a nossa república oligárquica que aconteceu a chamada política do café com leite, né, com essa alternância aí das oligarquias de São Paulo e Minas no poder. Né? Então, essas elites, elas, como eu já disse, elas dominam, né, a cena política da época, a cena política e econômica, né, da época. Então, São Paulo era o grande centro econômico, né, coisa que continua até hoje. E Minas ele era importante também porque ele tinha o maior colégio eleitoral, ele tinha o maior número de pessoas que podiam votar na época.
Então, sempre lembrando que não era todo mundo que podia, né? E tudo isso vai ter fim, como eu já disse, quando Getúlio Vargas aí dá um golpe de Estado e põe fim, né, a essa república oligárquica. Então era sobre esses assuntos que eu gostaria de estar abordando com vocês. Me desculpem as engasgadas, né? Então, se porventura vocês tiverem dúvidas, me procurem. Tudo bem? Continue se cuidando e até o próximo vídeo.